Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Vamos para mais uma aula online. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero dizer que na nossa P1, olhando assim por alto, eu consegui achar 11 crianças que tiraram 100%, que acertaram toda a prova. Estão de parabéns. E agora eu vou lançar o desafio. Será que para a nossa P2 nós conseguimos chegar a uma meta de 20 crianças com 100%? Eu desafio a turma do sexto ano a chegar, a bater essa meta. Será que vocês conseguem? Vamos lá, façam com atenção o teste, releiam as questões, entreguem com calma. Vocês têm 5 dias para fazer, gente. 5 dias. Dá tempo de ler, reler, fazer com bastante calma para a gente bater essa meta aí de 20 crianças, pelo menos com 100%. Sexto ano, vou pensar em um prêmio bem bacana para toda a turma quando a gente chegar lá na nossa meta, hein? Galera, vamos lá. Essa semana, queria dizer também que eu vou estar disponível, como eu sempre estou disponível para vocês entrarem em contato comigo, através do WhatsApp, através do e-mail, para a gente comentar o gabarito. Professora, por que não é a letra B? Eu marquei a letra B porque eu pensei isso, isso e isso. Mas só que o gabarito era a letra A, eu não entendi. Eu vou estar disponível para a gente solucionar todas essas questões. Mesmo após a avaliação, é importante que vocês não levem dúvidas. Vamos fechar um primeiro bimestre de uma forma bem bacana, com 100% de aproveitamento. Então, não esqueçam, essa semana, anotem as suas dúvidas, me enviem para a gente estar esclarecendo. E a nossa P2, que vai acontecer essa semana também, ela está nos mesmos moldes da P1 e do teste. Exige atenção. Vocês vão precisar lembrar de todos os exemplos, de tudo que eu falei nas nossas aulas. Sabem aqueles conteúdos que vocês receberam no aplicativo? O que vai cair da P2? Então, se atenham àqueles detalhes, se apeguem, vão lá, vejam, está lá, ó, regra das substituições. Volta lá na aula de substituições, releia, assista novamente o vídeo. Se você precisar que eu te envie algum slide que você perdeu, eu reenvio, mas não deixe esse conteúdo passar, hein, gente? Vamos lá, vamos conseguir uma nota muito satisfatória, vamos conseguir bater essa meta, hein? Eu acredito em vocês. Vamos lá, 601, vamos arrasar. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos para os nossos slides. Aguardem aí só um pouquinho. Dando sequência aqui, galera, nós vamos falar do coração. O coração, ele tem um trabalhão quando nós estamos fazendo atividade física. É por isso que ele tem um aumento na quantidade de batimentos. Quando eu estou correndo, quando eu estou fazendo uma atividade muito intensa, eu percebo que o meu coração bate mais vezes por minuto. Temos aqui uma animação de um coração humano em funcionamento. Observem bem de que forma se dão as batidas, de que forma o coração impulsiona o sangue. Atentem para essa animação, ela é bem interessante. Dando sequência aqui, nós temos o seguinte: o coração, ele é um órgão muscular, nós já falamos sobre isso. E ele quem impulsiona o fluxo sanguíneo, ou seja, ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Só que quando o nosso corpo está fazendo atividade física, o nosso coração tem um desafio a mais. Por quê? Quando eu estou fazendo atividade física, eu tenho uma demanda maior de oxigênio. Como assim, professor? O que é demanda? Eu tenho uma solicitação maior de oxigênio, uma exigência maior de oxigênio
de algumas partes do meu corpo, a depender da parte que está sendo exercitada. Se eu estou fazendo lá, andando de bicicleta, fazendo movimentos com a perna, a minha perna está exigindo uma quantidade maior de oxigênio. Só que nesse momento que a minha perna tá pedindo mais oxigênio, o coração não pode simplesmente direcionar todo o oxigênio do corpo lá para a perna, vocês concordam? Imagina se o coração pega o oxigênio, olha a perna pedindo oxigênio, joga o oxigênio, o sangue joga tudo lá para a perna. E o cérebro, como é que fica? E as outras partes do corpo, como é que ficam? Por isso, é um grande desafio para o coração o momento da atividade física. Por mais que essa demanda seja de 15 a 25 vezes maior do que em repouso, o coração ele precisa fazer a homeostase, o equilíbrio, uma distribuição inteligente do sangue por todas as partes do corpo. O coração não pode simplesmente oxigenar a perna e esquecer do cérebro, esquecer dos braços. Não, tem que ter um equilíbrio no nosso corpo. Por isso, o coração tem esse trabalho tão intenso no momento da atividade física. É isso que está escrito aqui no nosso segundo quadradinho, esse que tem o bonequinho na bicicleta. Um dos principais desafios durante a prática de atividade física é o aumento da demanda de oxigênio pelos músculos. Dando sequência, vamos concluir aqui essa parte do nosso assunto. Quando nós realizamos os movimentos, não é só a nossa frequência cardíaca que aumenta. A nossa frequência respiratória também aumenta. Vocês lembram que o coração ele bombeia sangue e oxigênio também para os músculos. E de onde eu consigo oxigênio? Não é respirando? Então, por isso eu preciso do aumento da minha frequência respiratória junto com a minha frequência cardíaca. Eu vou captar mais oxigênio para mandar mais oxigênio para as partes do meu corpo que estão sendo exercitadas, estão sendo desenvolvidas. Deu para entender certinho, galera? Esse é um conceito bem simples, mas que precisa estar claro para vocês. Então, quanto maior é a intensidade da minha atividade, maior é a minha frequência cardíaca e maior também é a minha frequência respiratória. Então, repetindo, quanto mais intensa é a minha atividade, o meu coração vai bombear mais sangue para o meu corpo, assim como os meus pulmões vão precisar captar uma quantidade maior de oxigênio. Eu vou respirar mais vezes. Vamos lá. Agora, nós vamos voltar para o nosso livro e ver o que ele nos diz a respeito disso. Vamos lá, galera. Dando sequência aqui, nós vamos revisar um pouquinho o que nós vimos na nossa aula passada. Nós vimos o conteúdo da página 27, unidade 5, o movimento humano e as estruturas do corpo, o coração. Eu apresentei para vocês um slide que comparava os batimentos cardíacos à figura de dois homens. Vocês lembram disso? Nós tínhamos dois homens e alguns baldes d'água. Eu falei com vocês que a missão daqueles homens era pegar esses baldes d'água e levar lá em cima, no topo daquela escada. Então, eu perguntei para vocês, gente, qual desses homens vocês escolheriam para ser da equipe de vocês? Se fosse uma competição de chegar lá em cima mais rápido com um determinado volume de água. Vocês devem ter respondido aí da casa de vocês. Eu escolheria o homem mais forte, né? Porque ele faria esse serviço com mais eficiência. E é justamente isso que está sendo falado aqui no nosso espaço Olha o Movimento.
Vamos supor que nós temos uma quantidade de 200 litros de água para ser transportado lá para cima nessa escada. E nós temos aqui no nosso livro 3 homens diferentes. O primeiro homem, ele é um homem normal. Ele faz uma caminhada de vez em quando. No fim de semana, ele joga futebol com os amigos dele. Às vezes, ele se matricula na academia, vai lá, malha 3 vezes por semana. Ele é um homem normal, saudável. Não, procura se alimentar corretamente, um homem normal. Ele, para levar essa quantidade que nós colocamos aqui de 200 litros d'água lá para o topo dessa escada, ele precisaria subir entre 60 e 80 vezes. Esse homem normal foi. Agora, olha aqui, ó, nós temos aqui entre 60 e 80 vezes. Agora eu vou falar de um segundo homem. Esse homem, ele é um homem sedentário. O esporte dele é ficar sentado de frente para o computador. Ele gosta de jogar Free Fire, Fire, Crossfire, tudo de Fire ele gosta. Mas ele só faz isso. Ele não sabe dividir o tempo entre atividades mais intensas e atividades menos intensas. Vocês não conhecem ninguém assim não, né, galera? Então vamos lá, dando sequência. Esse homem, ele é sedentário. Se ele tem que ir caminhando daqui até a esquina, ele já chega lá na esquina cansado. Se ele tem que subir a escada assim, só ele mesmo, sem carregar nada, ele já chega lá no segundo andar com meio palmo de língua para fora, cansado. Agora, esse homem, ele vai ter a mesma missão de levar os 200 litros d'água lá no topo da escada. Para esse homem cumprir essa missão, ele vai precisar subir entre 80 e 100 vezes. Vai ser difícil para ele, porque ele não está acostumado a fazer atividades. Então, ele vai precisar subir entre 80 e 100 vezes. E vai ser... vou contar para vocês que vai ser difícil essa missão para esse homem sedentário. Agora, o terceiro homem, ele já está acima da média. Todos os dias ele faz treinamentos excelentes para melhorar o seu condicionamento físico. Ele corre. Sabem qual é o passatempo dele? Desse terceiro homem? É fazer trilhas, subir montanhas. Ele é um cara todo atlético. E ele vai precisar fazer essa mesma missão de levar os 200 litros de água lá no topo da escada. E isso daí vai ser moleza para ele. Ele vai precisar subir só 40 vezes. Nas 40 vezes ele já sobe, desce, leva 3 baldes de uma vez, 2, leva os baldes cheios. Ele vai tirar de letra essa missão. Por quê? Porque ele já está condicionado a fazer esse tipo de atividade. Assim, galera, é também o nosso coração. O coração de uma pessoa que faz atividade física regularmente bate entre 60 e 80 batimentos por minuto. Para suprir toda a demanda, todas as exigências do corpo, esse coração vai precisar fazer um esforço
de somente 60 a 80 batimentos por minuto. Esse coração é o coração de uma pessoa normal, que busca ser saudável. Então, o seu esforço tá ali, ó, tá na média. O segundo homem, o segundo coração que nós temos aqui, ele é de uma pessoa que não realiza atividade física, uma pessoa sedentária. Então, ele é um coração que vai precisar fazer um pouco mais de esforço, vai precisar trabalhar um pouquinho mais o tempo todo. Por isso, para atender a demanda dessa pessoa, ele vai precisar bater entre 80 e 100 batimentos. E o terceiro coração já é um coração condicionado. Para atender a demanda dessa pessoa, todo o sangue e oxigênio que essa pessoa precisa nas mais diversas partes do seu corpo, esse coração vai precisar bater entre 40 e 60 batimentos por minuto. Vamos agora comparar. Vamos então fazer uma comparação, traçar um paralelo. O que seria melhor para estender a vida útil do seu coração, para ele durar muito mais tempo? Seria melhor que você fizesse com que ele trabalhasse muito, com que ele subisse muitas vezes essa escada, que é a comparação que nós fizemos aos batimentos por minuto, ou que você fizesse com que ele trabalhasse um pouco menos, com que ele tivesse uma carga de trabalho mais suave? O que seria melhor para o seu coração durar, entre aspas, mais tempo? Seria melhor que você gastasse muito ele, fizesse ele trabalhar intensamente durante todo o período da sua vida? Ou seria melhor que você fizesse com que ele tivesse um trabalho mais tranquilo, um trabalho mais light? Seria melhor que ele tivesse um trabalho mais light, não é, galera? Mais tranquilo, um trabalho que ele pudesse garantir uma recuperação adequada, do que um trabalho que ele tivesse que se esforçar muito o tempo todo. Então, por isso, o ideal é que você mantenha um condicionamento físico, mantenha uma rotina de atividades físicas para não sobrecarregar as estruturas do seu corpo, entre elas o coração. Mantenha-se ativo e mantenha-se saudável. Deu para entender, galera? Agora vamos aqui para a nossa página 28. Na página 28, nós temos algumas músicas, trechos de música que falam do coração. Só que essas músicas, elas não relacionam o coração à sua função fisiológica. Elas estão relacionando o coração às emoções. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem procurar a letra completa dessas músicas. Em seguida, nós temos a história de duas amigas. Elas estão conversando e procurando uma programação na TV. De repente, essas amigas encontram um filme de terror que fala do ator preferido de uma delas. Essa menina, ela fala: meu coração está batendo até mais forte. Dessa forma, ela busca confirmar a hipótese de que relaciona o coração às emoções. Às vezes, quando nós gostamos bastante de alguém, quando nós nos assustamos, quando nós temos emoções fortes, nós temos uma variação no nosso ritmo cardíaco, não é verdade? E é exatamente isso que está sendo falado aqui. A relação das nossas emoções com o nosso coração.
Dando sequência, vamos para a página 30. Olha só, temos aqui, imaginem o coração de uma pessoa que faz esse esporte de aventura aqui. Imagina você saltar de skate lá numa rampa, imagina a adrenalina que envolve esse momento. Quando o nosso corpo está envolvido pela adrenalina, uma das características é frio na barriga, coração acelerado, não é verdade? Essa relação que essa figura aqui está trazendo para a gente refletir um pouco. Uma segunda situação seria durante uma atividade física mais intensa, que exige um trabalho de respiração mais intenso, que está aqui ilustrada pelos rapazizinhos aqui jogando basquete. E nós temos também o coração numa situação de repouso, de relaxamento, representado pela menina que está tomando banho. Vamos ver o que esse pequeno texto fala pra gente sobre isso. Como observamos na história em quadrinho, as pessoas sempre associam o coração às emoções e aos sentimentos, como amor, tristeza, alegria, paixão, felicidade, etc. Talvez isso tenha relação com a principal função dessa estrutura no nosso corpo quando nós nos movimentamos, que destaca essa parte, bombear sangue para todas as partes do nosso organismo, principalmente para os músculos que estão sendo utilizados. Nós já falamos sobre isso. Se eu estou andando de bicicleta, o meu coração vai precisar bombear bastante sangue para as minhas pernas, vocês concordam? Agora, se eu estou, por exemplo, plantando bananeira, andando sobre as minhas mãos, vão ser as minhas pernas que vão exigir bastante sangue? Bastante oxigênio? Não, né, galera? Vão ser os meus braços. Agora, se eu estou na academia fazendo exercícios de flexão abdominal, os tradicionais abdominais, vocês concordam que essa região do meu tronco que vai exigir mais sangue, um fluxo maior de oxigênio ali naquela região? Vocês concordam? Então, é isso que está sendo falado aqui na nossa primeira parte. Dando sequência, de certa maneira, é o coração que nos mantém vivos. Nas aulas de educação física, estudaremos a relação do coração com os movimentos que realizamos em nosso dia a dia. Você sabe que o nosso coração bate o tempo inteiro, mesmo quando estamos em repouso. Porém, quando realizamos atividades físicas intensas, ele bate mais rápido. Por que o coração bate mais rápido, galera, quando nós estamos fazendo atividade física intensa? Porque aumenta a demanda, aumenta a necessidade de oxigênio, de sangue em algumas regiões do corpo. Por isso o coração precisa trabalhar um pouquinho mais para poder suprir essa demanda. Dando sequência, em outras palavras, quanto maior o esforço para realizarmos movimentos conscientes, mais rápido bate o nosso coração. Vamos lá, agora página 31, nós temos uma atividade. No número 1, vocês vão construir uma espécie de uma paródia. O que é uma paródia, professora? Uma paródia é quando eu pego uma música ou um poema e eu utilizo o ritmo desse poema ou dessa música com uma letra que eu vou inventar. Eu vou substituir a letra tradicional da música ou do poema pela letra que eu inventei. Nesse caso, eu vou inventar uma letra
que tenha relação com o coração. Só que não vale relacionar o coração às emoções, porque isso nós já vimos em muitas músicas por aí. Eu vou pegar uma música, trocar a letra tradicional dessa música por uma letra que eu vou criar. Só que essa letra precisa falar da relação do coração com o movimento humano. Deixem a criatividade de vocês fluir. Fiquem à vontade, pode ser qualquer música que vocês conheçam. Anotem aí e depois me enviem. Na questão número 2, eu vou dizer qual é a principal função do coração quando nós realizamos movimentos. Falamos aqui bastante sobre isso hoje, hein? Então, voltem lá, se vocês não lembram, voltem na aula e pesquisem sobre isso. Qual é a função do coração quando nós estamos realizando movimentos? O que o coração faz quando nós estamos realizando movimentos? Certo? Deu para entender? Vamos agora para o número 3. No número 3, eu tenho 3 alternativas, letra A, letra B e letra C. Em cada alternativa, eu tenho 2 figuras. Eu vou observar de forma atenta essa figura e eu vou indicar a figura que eu acho que o coração da pessoa está batendo mais rápido. A figura que apresenta uma pessoa com a frequência cardíaca mais alta, que o coração está se esforçando mais ali, ó, para atender toda essa demanda. Vou comparar na letra A, jogando videogame ou fazendo natação. Letra B, caminhando, carregando peso ou caminhando de forma mais livre. Letra C, tocando violão ou tocando tambor. Eu vou dizer em quais dessas situações que a pessoa apresenta um coração batendo mais rápido, uma frequência cardíaca mais elevada. Certo, galera? Agora eu vou pedir para que vocês deem o pause no vídeo, façam essa atividade, que logo em seguida eu vou deixar para vocês aqui a correção. Foi, galera? Vocês fizeram? Vamos à correção agora. Na número 1, eu vou citar um exemplo de um aluno que fez no ano passado, que eu achei que ficou bem bacana a paródia dele. Ele não escolheu uma música, ele escolheu um poema. Vocês devem conhecer esse poema, é bem tradicional, que fala: batatinhas quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando sonha, põe a mão no coração. Vocês conhecem esse poema? Então, ele fez uma paródia bem simples e que resumiu de forma, assim, surpreendente, de forma espetacular, tudo que eu queria, tudo que o exercício propunha. Ele falou assim, vamos lá. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininho quando corre, acelera o coração. Bem simples e bem bacana, vocês não acharam criativo? E é dentro dessa linha de pensamento que vocês devem construir. Pensem aí em alguma coisa, criem, registrem e me enviem. Número 2. Qual é a principal função do coração quando realizamos movimentos? Galera, a principal função do coração é bombear sangue para o corpo, certo? Só que está perguntando quando nós realizamos movimentos, então nós precisamos complementar essa resposta. Então, a principal função do coração
é bombear sangue para as partes que estão sendo exercitadas, para as partes do corpo que estão em movimento, para as partes do corpo que estão exigindo mais. Então, vocês vão construir a resposta de vocês dentro dessa linha. A principal função do coração quando nós realizamos movimentos é bombear sangue para as partes que estão sendo exercitadas, para as partes que estão requerendo uma quantidade maior de oxigênio. Certo? É baseado nisso que a resposta de vocês deve estar. Agora a questão número 3, eu vou assinalar. Na letra A, aonde que eu estou exigindo uma quantidade maior aonde que meu coração está batendo mais rápido? Letra A, criança jogando videogame ou nadador? Resposta, a segunda imagem, a imagem do nadador. Essa aqui. Vamos para a letra B. Duas pessoas caminhando livremente ou duas pessoas caminhando carregando peso? Qual vocês marcaram? A primeira imagem, certo? Pessoas caminhando carregando peso. Letra C. Qual vocês marcaram? A pessoa tocando violão ou a pessoa lá tocando tambor? Num desfile, provavelmente, de escola de samba aqui. Letra C, segunda imagem, a pessoa tocando o tambor. Então, vamos lá. Letra A, segunda imagem. Letra B, primeira imagem. Letra C, segunda imagem. Repetindo o número 2, a principal função do coração é bombear sangue para as partes do corpo que estão precisando de uma quantidade maior de sangue. É suprir a necessidade dessas partes do corpo que estão sendo exercitadas. E a número 1 é uma resposta pessoal que você vai fazer de acordo com a sua criatividade. Certo, galera? Agora vamos para a última parte da nossa aula. Não saiam daí. Bem, galera, dando sequência aqui à última parte da nossa aula, nós vamos concluir o nosso assunto sobre o coração relacionado à atividade física. O que nós vamos falar? Vamos falar dos batimentos por minuto. Cada batida do coração, cada vez que o coração impulsiona o fluxo sanguíneo pelo corpo. Esses batimentos por minuto tem uma sigla, BPM, de batimentos por minuto. Certo? Agora nós vamos falar quais são as formas de verificar esses batimentos. Lembram lá na primeira página da nossa unidade, quando nós vimos que um coração pode bater a uma média de 40 batimentos por minuto, outro coração pode bater a uma média de 60, outro pode bater a uma média de 80, a depender do condicionamento? Lembram dessa parte? Nós vamos ver agora como que chegaram nesse número. Como que conseguiram verificar a frequência cardíaca? A frequência cardíaca, de maneira mais profissional, ela é verificada através do frequencímetro. Frequencímetro mais tradicional, ele é uma cinta, como se fosse um cinto, que envolve aqui, ó, logo abaixo do peito, com um pequeno aparelho digital na sua ponta. E esse frequencímetro mais tradicional, ele vem acompanhado de um relógio. E através da comunicação desses dois aparelhos, chega-se à frequência cardíaca média da pessoa naquele momento, de forma mais instantânea.
Hoje a tecnologia evoluiu bastante, já temos frequencímetros que dispensam essa cinta aqui no tórax. Somente o relógio consegue, através de sensores, captar a frequência cardíaca da pessoa. Eu vou deixar esses dois modelos aqui na sequência do vídeo para que vocês possam conhecer. Gente, como o frequencímetro não está disponível para todos, nós vamos ver aqui duas formas de verificar a frequência cardíaca sem custos, utilizando o próprio corpo. A primeira forma é encontrando aqui o pulso na artéria carótida, bem aqui no pescoço. O que você vai ter que fazer? Encontre aqui o seu gogó e desliza o seu dedo ligeiramente para a esquerda. Faça uma leve pressão nessa região que você vai sentir o pulsar do seu coração. Vai tateando assim, de forma suave e sem falar, que você consegue sentir. Lembre-se de utilizar sempre esses dois dedos, o indicador e o médio. Não utilize o polegar, utilize sempre esses dois dedos. De novo, eu encontro o gogó, deslizo para a esquerda e faço uma leve pressão para encontrar o pulso na artéria carótida. Segundo local que nós vamos ver nas nossas aulas é aqui, o pulso radial. Ainda com esses dois dedos, vocês vão posicionar aqui, fazendo uma leve pressão. O meu aqui, já estou sentindo, mas tem que pressionar um pouquinho, galera. Só um pouquinho. O que eu vou pedir para vocês? Encontrem o pulso onde vocês acharem mais fácil e contem 10 pulsações. Somente 10. Nós não vamos, nesse primeiro momento, fazer o cálculo. Esse conteúdo nós vamos ver no 7º ano. No 6º, nós vamos somente encontrar o pulso e contar 10 pulsações. Vamos lá, galera. Conseguiram? 10 pulsações. Agora eu vou propor um desafio a vocês. Quero que vocês levantem e façam alguma atividade um pouco mais agitada. Pode ser 10 polichinelos, pode ser dar uma corridinha leve assim dentro de um cômodo da casa mesmo. Pode ser dar 10 pulinhos. Em seguida, vão lá e verifiquem novamente a pulsação. E aí vocês vão ver se aumentou, se diminuiu ou se permaneceu a mesma. Façam essa atividade, anotem no caderno e concluímos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito. Peço a vocês que tenham muita atenção na nossa P2. Não tenham pressa, analisem com calma as alternativas antes de assinalar. Leiam o texto das questões. Prestem bastante atenção e vamos lá tentar bater essa meta aí de 20 alunos tirando 100%. Será que você vai ser um desses 20? Eu acredito que sim, hein? Vamos lá, galera. Vamos estudar, vamos ler com calma as questões, vamos marcar com atenção. E até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.